estudar, 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 se empenhar bastante, sem ter uma certeza de que um dia isso vai dar certo. Você já teve medo de pagar o preço, mas não conseguir ser aprovado? Por incrível que pareça, isso é o que atravanca a aprovação de muita gente. Então, se liga nesse vídeo que a gente vai bater um papo sobre isso. E seja bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu sou Mayra Blanes, eu sou auditora do TCU, aprovada 2 vezes neste concurso, e depois da minha segunda aprovação no TCU, eu fui buscar maneiras de fazer com que outras pessoas tivessem essa mesma realização que eu tive. Então, eu ensino você como você vai chegar no seu cargo público por meio das técnicas de estudo adequadas e que funcionam para concurso, além do emocional, que é a parte principal da nossa preparação, apesar de ninguém falar sobre isso. O tema desse nosso vídeo de hoje, inclusive, é um exemplo dessa questão emocional, né? Eu tenho medo de nunca dar certo. Eu tenho medo de estudar, estudar, estudar e todo esse esforço ser em vão e nunca conseguir chegar à minha aprovação. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer sobre isso é que medo é uma coisa natural, tá? O medo é algo do ser humano. Então não é sobre não ter medo, é sobre não deixar o medo te paralisar. Primeiro ponto é esse, ok? Eu até ganhei de presente recentemente um caderninho dos meus professores que fala: o medo é um ótimo conselheiro, mas um péssimo tomador de decisões. Como assim? Por que ele é um ótimo conselheiro e péssimo tomador de decisões? Porque o medo é o que nos faz parar, ponderar a situação, analisar, raciocinar com calma e não sair tocando louco assim, sem pensar, sem se planejar. Então o medo, ele é um alerta, ele fala: opa, atenção aqui, precisamos nos tomar algumas precauções, alguns cuidados, precisamos analisar essa situação com mais calma. Agora, por que ele é um péssimo tomador de decisões? Porque se a última palavra for a dele, se a última voz que tiver peso aí na sua cabeça for a voz do medo, ele vai te paralisar. E a decisão dele é: para não correr o risco, eu não faço nada. Só que se eu não fizer nada, eu nunca vou ter resultado nenhum. Então, importante ter isso em mente. Não é sobre não ter medo, mas é sobre saber conversar com esse medo e agir apesar dele. E isso é uma habilidade emocional. Existem 3 tipos de medo e em algum outro momento a gente pode fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas aqui agora neste vídeo eu quero conversar com você sobre o primeiro tipo, que é o medo de dar errado. E a gente tem aí alguns aspectos que pioram esse medo. Por exemplo, a questão da pessoa não entender como funciona o jogo do concurso, como é o processo todo, a construção, o domínio cumulativo de que você tem que estudar no médio a longo prazo e saber aproveitar várias oportunidades ali de concurso que você pode aproveitar construindo a mesma base de matérias. E em vez disso, ela acredita que ela está estudando para um concurso, uma prova, uma única oportunidade, uma chance na vida, e se der bem, se não der, ela fracassou. Não é assim. Quando você entende a teoria dos 3 domínios, que é o domínio cumulativo, o domínio das matérias que você vai aumentando até você estar competitivo numa área de foco escolhida. Como assim área de foco? Área de controle, área fiscal, área bancária, área policial. A área de foco significa concursos que me cobram o mesmo núcleo de matérias, porque assim eu não estou atirando para todos os lados e estou sempre fortalecendo a minha base ali. Então, entendendo o domínio cumulativo, o domínio da técnica de estudo adequada, ou seja, saber como estudar para concurso de um jeito que funciona para concurso, que é muito diferente do que a gente fazia lá na época da escola. Eu já falei aqui com você sobre isso algumas vezes. E o domínio do nosso emocional, para quem tem os 3 domínios, não tem erro. A posse é uma mera questão de tempo, e isso eu garanto, eu assino embaixo, e é menos tempo do que você imagina, tá? Porque se você tem os 3 domínios, você consegue consistência, e com a consistência você ganha um rendimento exponencial nos seus estudos e fica preparado para passar antes até do que a maior parte das pessoas imagina. Inclusive, já tem um vídeo aqui que eu gravei para o canal sobre isso. É claro que a gente gostaria de passar no próximo concurso, quer que a nossa aprovação venha logo no próximo e que acabe essa vida dos estudos. É óbvio, né? Todo mundo gostaria de passar rápido e sem precisar se esforçar muito, só que não é assim que funciona. Se o seu medo for: eu tenho medo de não passar nessa próxima prova, ele é um medo real e faz parte. Isso pode ser que aconteça. Agora, se o seu medo for: eu tenho medo de não passar nunca,
aí ele é um medo irreal, ele é um medo que é construção da sua cabeça, que está afetando o seu emocional e vai muito provavelmente impactar na qualidade dos seus estudos e na sua consistência também. E eu sei que para quem tem esse medo pode parecer muito difícil acreditar no que eu estou falando, acreditar que é uma garantia que todo mundo que tiver os 3 domínios vai persistir e vai conseguir passar. E eu entendo, porque eu já passei por isso também, eu já estive do outro lado e eu já tive os meus momentos de oscilação, eu já tive os meus momentos de dúvida e como já falei aqui no começo, isso faz parte. Agora, você precisa ver qual que é o grau desse medo aí, né? Se for aquela incerteza, aquela coisa de, poxa vida, será que um dia vai dar certo? Tá tudo bem, somos humanos, já falamos sobre isso aqui. Agora, se for aquele medo paralisante que você fica tão preocupado em não conseguir, que você não tem nem vontade de continuar, mesmo, olha, se liga nisso, mesmo que você não faça essa ligação direta entre as duas coisas, aí é um ponto emocional que precisa ser fortalecido para você poder destravar isso e seguir nos seus estudos. O segundo aspecto que pesa e que faz muita gente reforçar esse medo de nunca dar certo, mesmo que a pessoa já tenha entendido que não é para uma prova só que ela está estudando, é até passar, mas ela acha que tem que ficar naquela não vida de estudos, ou seja, não fazer mais nada, só se dedicar aos estudos a cada momento livre que ela tiver, enquanto ela não for aprovada. Isso é muito pesado, isso é muito ruim, isso não é sustentável no médio a longo prazo. E infelizmente isso é algo que a cultura do sofrimento implantou na nossa cabeça, né? A gente acha que é assim e que tem que ser assim e que eu preciso merecer e quanto mais sofrido, mais merecido vai ser. Ou então que não tem resultado se você não se desgastar e não se estourar todo, de estudar o tempo inteiro. E vai ficando uma vida muito pesada, né? Aí realmente o medo vai ficar mais forte. Se esse processo de estudos não é sustentável, se ele tem um custo muito alto, isso vai pesando cada vez mais, inclusive no próprio emocional, porque a grande maioria das pessoas não dá conta de se manter num processo super restritivo de estudos em que não pode fazer mais nada. Isso não é nem saudável, isso é contraproducente, né? Isso faz com que você se desgaste e fique o tempo inteiro remoendo, querendo que aquilo acabe logo, e aí o medo de nunca acabar vai ficando mais pesado. Então, entender as fases do estudo, encarar o estudo para concurso como você encara a construção de uma carreira mesmo, entendendo as fases pré-edital, pós-edital, sabendo escolher concursos que realmente são oportunidade para você, em vez de ficar atirando para todos os lados, dando para concursos que cobram matérias muito diferentes entre si. E constrói o seu processo de forma sustentável, ou seja, sem deixar de lado aspectos que são importantes para a sua vida, é o bendito do equilíbrio possível, que eu vivo falando para vocês aqui, que eu explico passo a passo e trago ferramentas para implementação disso na nossa rotina para os meus alunos no Passar Sem Pirar, especialmente no Até a Posse. Então, quando você tem essa visão, você continua vivendo a sua vida, você mantém esse equilíbrio, e só fazendo um alerta aqui, que equilíbrio não é fazer tudo o tempo inteiro, tá? Porque tem muita gente que se estressa com essa ideia de que, nossa, tenho que ter equilíbrio e acha que é para fazer tudo todos os dias o tempo todo. E não, equilíbrio é sobre prioridades, é sobre qualidade em vez de quantidade e sobre presença e intenção, ok? E você vai vivendo a sua vida enquanto você se prepara para concurso. Na hora de estudar, você estuda com todo o foco possível. Acabou, você vai viver e você entende que essa é uma construção da sua carreira, esse medo vai tender a diminuir, porque você vai parar de depositar a esperança da sua felicidade, o dia que você vai poder começar a viver só lá depois da posse. Então, para a gente resumir aqui, tá tudo bem ter medo de vez em quando, tá tudo bem esses pensamentos, essas incertezas passarem pela nossa cabeça. A questão é, o medo não pode ter a palavra final, ele não pode ser o tomador da sua decisão aí. Se tiver muito difícil de quebrar esse medo, a ponto dele estar te paralisando, te impedindo de estudar com consistência, aí é bem importante olhar com muito cuidado para o emocional. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Então deixa o seu joinha aqui para eu saber que você gostou, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas que estão precisando dessa informação também. Lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho aqui para garantir que você vai receber todos os
os conteúdos que eu estou preparando aqui para turbinar a sua aprovação no concurso, ok? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.